Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como testemunhar? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda a parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, e sem a possibilidade de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, através de nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Emmanuel. Querido Jesus, hoje, Jesus, nós queremos agradecer pelo dia de hoje. Queremos agradecer, Senhor, porque Tu vieste até nós, ainda espíritos tão primitivos, mas nos vieste, Jesus, trazer a luz e a paz. E assim, Jesus, queremos Te agradecer pela Tua vinda ao nosso planeta Terra, nos ensinando a amar e servir, nos ensinando a nos entrelaçarmos com outras almas. E desta forma, Senhor, hoje Te pedimos, não só para nós, mas para todos aqueles que estão sofrendo por motivos de qualquer doença, ou pelo Covid, ou por estar afastado dos seus familiares. E assim, Jesus, pedimos a Tua misericórdia,
o teu amor e a tua luz para o nosso planeta Terra, para todos nós, Jesus, que nesse momento passamos por provas, por expiações. Seja a luz dos nossos dias, como tu foste, Senhor, quando vieste numa manjedoura simples para nos ensinar a humildade e a mansidão. Gratidão, Jesus, por hoje. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus seja hoje e sempre conosco. Hoje nós vamos aprender mais uma questão do Livro dos Espíritos, capítulo 6, as relações de além-túmulo. A questão é 279. Allan Kardec pergunta aos espíritos: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Então os espíritos respondem o seguinte: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então, está perguntando, se existe influência se os espíritos têm influência nas sociedades que eles formam, nas famílias, etc., no plano espiritual, onde eles estiverem, se eles têm influência sobre grupos ou sociedades, Então ele diz que os bons vão a toda parte, E assim deve ser para influenciar os maus espíritos. Ou seja, na lei de Deus, nós somos servidores de Deus e ao mesmo tempo estamos evoluindo com isso. Aquele que ensina, aprende, e aquele que aprende, evolui. Então, os dois lados, o aprendiz evolui e o professor, aquele que influencia, no caso, ele também está evoluindo, porque cada vez que ele pratica uma boa ação, méritos ele vai adquirindo, e ele vai evoluindo, ele vai melhorando, porque aquilo que ele está ensinando, ele está ouvindo, ele está tendo uma condição melhor ainda, ampliando seus conhecimentos, ampliando a sua satisfação em servir, e nisso ele cresce. Então nós temos todas as oportunidades a todo momento de aprender, E também, muitas vezes, nós temos oportunidade de ensinar, e estamos sempre aprendendo, como aluno ou como professor, como influenciado ou como influenciador. Agora, vamos fazer um parêntese. Quando ele fala assim, os bons vão a toda parte, e assim deve ser. Quando nós falamos em bons, o que nós podemos conceituar de bons e maus espíritos? Nós sabemos que os maus espíritos são aqueles que ainda não estiveram a condição, ou não aproveitou as condições necessárias para entender que o bem é o único caminho, é um caminho eterno, e que o mal, ele não satisfaz o ser humano. O mal, como diz Miramês, ele é uma ilusão.
Miramês diz o seguinte: se Deus é amor, não iria fazer nenhum dos seus filhos sem essa virtude divina. O mal é ilusão. Então Deus não nos criou para o mal, Deus nos criou para o bem. E essa força divina, ela está dentro de nós. Se nós temos a oportunidade, desde o início da nossa existência, de escolher fazer sempre o bem. E se nós não fizemos, aí nós vamos passar por processos até a gente poder entender melhor. Processos de muitas vezes de muito sofrimento. Vamos burilando, muitas vezes séculos e séculos, milênios e milênios, até entender que a estrada do bem é a verdadeira estrada. É a estrada da evolução, é a estrada do amor. É esse amor que nos faz mais próximos da verdade, mais felizes, mais próximos de Deus. E o que nós podemos entender por espíritos bons? Nós sabemos que existe uma hierarquia no mundo, né? Quando nós falamos de bons espíritos, não estamos falando espíritos perfeitos. São aqueles espíritos que já se voltam já estão fazendo o bem, já preocupam em fazer a caridade, em trabalhar em servir, em trabalhar em benefício do próximo. Porque quando estamos trabalhando em benefício do próximo, estamos trabalhando para nós mesmos. Mas existe uma hierarquia, e cada vez que nós melhoramos, nós vamos iluminando o nosso caminho e nós vamos podendo ter mais entradas em outros planos. Mas não quer dizer que aqui, igual como ele está falando, ele generalizou. Os bons vão a toda parte. Mas existe essa hierarquia. Por exemplo, nós percebemos que André Luiz não era um espírito mau. Era um espírito que fez o bem, só estava um pouco desviado pelos vícios e por tudo ele acabou, a consciência dele levou ele para o umbral. E lá ele sofreu muito durante 8 anos, e assim que ele buscou a Deus, mudou a vida dele. Ele foi guiado, foi levado por Clarencio, né, através da intercessão da mãe dele, né, que pediu Clarencio para que cuidasse dele. E aí ele foi para o nosso lar. E lá ele trabalhou, cresceu, e até que um dia a mãe dele veio vê-lo. Mas ele nunca pôde ir até onde a mãe dele estava. Ele era um espírito bom, mas a mãe dele era um espírito muito melhor. E ela estava num plano mais elevado que o dele, talvez bem mais elevado que o dele. E aí nós vamos falar sobre o sacrifício de mulher lá do nosso lar, onde no segundo ou terceiro ou quarto encontro que eles tiveram lá em nosso lar, a mãe de André fala para ele que vai voltar para a terra. Aí ele disse assim: não concordo com isso. Por que a senhora vai imediatamente fazer isso? Não há necessidade. Aí ele ainda pergunta: e meu pai? Seu pai, há 12 anos ele se encontra no umbral, e ele está apegado com dois espíritos que foram suas amantes na terra. E aí ela diz o seguinte,
que Laerte não percebe nem a presença dela, nem a assistência de outros amigos. Tão envolvido ele está na zona umbralina. E aí ela resolve, diz para ele, fala assim: não, eu vou, André, eu preciso ir. Imagine, você não faria isso pelo seu pai? Ah, sim, faria, mãe. Então eu vou fazer isso pelo seu pai. Eu sei que você e sua irmã vão estar aqui nos representando, nos ajudando, nos fortalecendo. E eu vou lá, vou descer à terra e vou para receber esses dois espíritos como minhas filhas. Além do seu pai, para me ajudar o seu pai, ainda vou ajudar esses dois entes irmãs, essas duas pessoas, né? Esses dois espíritos necessitados. Então, ela como espírito elevado, ela sacrifica. Ele fala que as regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos inferiores, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. E aí a gente volta àquele caso lá do nosso lar, né? Naquele capítulo que fala ali, daquele episódio que fala sobre o vampiro, né? Então tá ali André Luiz e Narcisa trabalhando nas câmaras, enquanto que chega um dos trabalhadores, né, da vigilância, meio surpreso, meio aterrorizado com aquele acontecimento. Ele fica meio apavorado ali. Narcisa pergunta: o que está acontecendo, Justino? Ele diz, fala assim: tem um espírito lá no portão querendo entrar. Ele deve ter passado pelas primeiras sentinelas. Aí eles correm até lá e lá vê que aquele espírito estava carregado de manchas pretas. Aí chega um dos chefes da vigilância, o Paulo, e fala para Narcisa, fala assim: Narcisa, ela não pode entrar. Não, deixa ela entrar, eu vou cuidar dela, tal. Fala assim: não, ela não pode entrar. Esse espírito não, ele vai desajustar o nosso equilíbrio aqui na nossa cidade. Esse espírito não pode entrar. É por isso que existem as vigilâncias e eu não posso deixar que isso aconteça. É da minha autoridade, é da minha obrigação. Narcisa, olhe bem lá, olhe lá quantos pontos pretos ela tem no corpo. Aí Narcisa olha, e ele fala: tem 58 pontos pretos. Ela assassinou 58 nascituros, 50 vidas, 58 vidas. Ela deixou ela fez com que não nascessem. Nós construímos dentro de nós aquilo que exteriorizamos. Então, Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá a oportunidade de crescer através do amor, né? E nós devemos sempre estar convidando Jesus para caminhar conosco, para que nós possamos
a cada dia melhorar mais e mais, para merecermos ser influenciadores, para sermos benfeitores em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje vamos desenvolver o tema Parábola do Semeador, que está contida no capítulo 17, Sede Perfeitos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, vamos à parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o solo, pois tinha acabado de nascer, e, como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. E interessante que essa parábola, Jesus oferece para nós a explicação. Então, todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria. Mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século e a ilusão das riquezas sufocam essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Então, nós temos aí a parábola do semeador, né? E semear, o significado dela é plantar, cultivar, espalhar, disseminar, né? Ou também lançar sementes, lançar em grande quantidade, né? Essa parábola, ela nos traz reflexões e análises importantes, muito importantes, né? Mas quem é o semeador nessa parábola, né? O semeador nessa parábola é Jesus, mas pode ser também todos aqueles que espalham as mensagens
as palavras, as parábolas do Mestre Jesus, né? Todos aqueles que trabalham para o bem da humanidade, espalhando os ensinamentos do Mestre, né? Espalhando a vontade de Deus, né? Que Jesus muito bem mostrou, muito bem exemplificou, né? Este é o verdadeiro semeador. E o que é semente? A semente é exatamente a mensagem espalhada, né? A semente é a palavra. A palavra e a mensagem espalhada é a semente. E o que é o solo que ele coloca aqui, né? O solo é o nosso interior, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? As nossas ações, né? Esse é o solo. Agora, quais os tipos de solo apresentado nessa parábola? Então nós vimos aqui, né? A semente que caiu ao longo do caminho, né? Aquela que os passos vieram e comeram, né? Nós podemos tipificar esse solo ou essa pessoa como uma pessoa distraída, né? Uma pessoa dispersa que não assimilou a mensagem, né? Então a palavra é roubada pelas preocupações, né? Do dia a dia da pessoa, né? Então é aquele que a palavra do reino, que ele ouve a palavra do reino, né? E ele não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquela pessoa distraída, né, que dispersa, não está nem aí para as palavras do Senhor, né? Depois, aquele outro solo que recebeu a semente junto às pedras. É o que ouve a palavra e que recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo, né? Aí é quando lhe vem tribulações e perseguições por causa da palavra, e logo essa pessoa se escandaliza. Então essa é aquela pessoa mais superficial, né? Tem um entusiasmo inicial, mas com pouca profundidade, desanima diante das dificuldades, né? E aí depois aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século, né? E a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a torna infrutífera. Podemos dizer que é aquele que está apegado, né? Tem apego às coisas materiais. E quarto e último, né, é aquele que recebeu a semente em boa terra, né, que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica, né, rendendo, né, uma semente, né, que ele lançou ao solo, rendeu 100, 60 ou 30 outras sementes, né? Então, nós temos aqui quatro tipos de pessoas ou 4 fases que as pessoas estão atravessando ou atravessaram no planeta. Vamos colocar nos tempos atuais, são aquelas pessoas, né, com suas características, né, que ouviram essas palavras, né, esses ensinamentos e colocaram de forma diferente, né, de formas diferentes as suas opiniões, conclusões e ações, principalmente, né? Não adianta só ouvir a palavra e não colocar em prática, não é isso?
Então, ouvem, por exemplo, a mesma mensagem sobre perdão. Vamos analisar sobre perdão. Umas refletem e aplicam, né? Enquanto outras apenas acham bonito, mas não praticam. A diferença está no terreno, na semente, né? A palavra mostra que a mesma semente, que é a mensagem espiritual, é lançada para todos, mas o resultado é totalmente diferente conforme o tipo de solo interior de cada um. Então, cada um vai interpretar e agir de uma forma, né? Dessas 4 formas que Jesus sugeriu aí, né? Então, a responsabilidade maior, ela não está, a responsabilidade maior não está em quem está semeando, mas em como cada um dispõe a ouvir, refletir e praticar o que recebe. Então, como é que nós estamos agindo em relação à mensagem do nosso mestre, né? Em relação às mensagens que, no nosso caso, recebemos dos espíritos, da doutrina espírita de Kardec, todos aqueles espíritos que trouxeram essas mensagens importantes, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Porque a gente sabe que a essência da doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus, né? Então, como nós estamos reagindo a essas lições do Evangelho, né? Nós temos aí toda semana no nosso grupo espírita, ou a mensagem na TV, no YouTube, né? Quantas mensagens são repassadas, né? E como nós estamos reagindo em relação a todas essas mensagens, todos esses ensinamentos, né? Como o nosso solo está recebendo esses conhecimentos, essas informações importantes, nós estamos colocando em prática no nosso lar, no trabalho, né? Ou em qualquer outro lugar, como estamos agindo e reagindo, né, em relação a essas questões importantes relacionadas a essas mensagens que o Mestre Divino nos oferece através de seus mensageiros espirituais, de todos aqueles que na espiritualidade, ou mesmo aqui no plano físico. E aí eu não coloco só a doutrina espírita, coloco todas as religiões, em especial aquelas que comungam com os ensinamentos de Jesus, todos aqueles que estão trabalhando, né, através de suas palestras, de seus ensinamentos, né, em várias doutrinas, em várias religiões, onde se pratica a mensagem de Jesus, né, a mensagem de Deus através de Jesus e seus outros mensageiros, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Como nós estamos recebendo, como o nosso solo está esses conhecimentos, essas informações. Essa é a maior questão que a gente pode trazer, né, e fazer as devidas reflexões para saber se nós estamos vencendo a nós mesmos, para saber se nós estamos nos transformando, combatendo as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos vícios. Porque, na verdade, aí agora vamos falar sobre a doutrina espírita, ela não impõe nada, mas ela nos mostra o caminho de como devemos proceder para que possamos trabalhar todas essas nossas imperfeições. Então, a base, talvez o top da doutrina espírita seria essa, né? Então, como diz Haroldo, né, uma palestra que eu assisti, ouvi de Haroldo, ele perguntando qual o objetivo da doutrina espírita,
né? O que a doutrina espírita, digamos assim, pretende de nós, né? Então, ele responde, Haroldo responde o seguinte: o propósito da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Não interessa se ele é espírita, se ele é católico, evangélico, seja lá de qual religião, não interessa, né? A gente faz lá praticamente todo sábado, né? Esse sábado nós não estamos fazendo em função, nós não vamos fazer em função do feriado, mas todo sábado nós reunimos as pessoas da nossa região ali, do nosso grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Nós confeccionamos a sopa, né? E recebemos uma série de pessoas, muitas delas carentes, necessitadas, né? Outras não, mas jamais perguntamos e vamos perguntar qual é a religião delas. A gente sabe que ali tem católico, evangélico, ateu, digamos assim, mas o objetivo nosso é semear, espalhar a doutrina de Jesus, espalhar as mensagens do nosso Mestre, né? Para que eles analisem, né? Façam as reflexões necessárias para que possam trabalhar as suas imperfeições. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Lançando a semente, semeando. Então esse é o propósito da doutrina espírita. E ali, né, a gente vê que tem pessoas né, em vários tipos, né, desses tipos apresentados na parábola. Uns vão receber e, né, apenas ouvir ali e depois sai dali rapidamente, já abandonou, já esqueceu, né? Outros vão receber, pensar um pouco e tal, mas diante das, né, intempéries, da dificuldade, vão se entregar, né, às suas preocupações íntimas. E assim vai. Mas tem aquele, né, tem aquele que vai receber a mensagem, solo fértil, né, o solo preparado, e evidentemente que vai colocar em prática, vai trabalhar a sua intimidade, a busca por seu aprimoramento, por seu aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Então, a doutrina espírita é isso, ela é esse lançador, digamos assim, de sementes, né? E que cada solo vai receber de uma forma diferente, mas chegará um dia que essa semente vai germinar, olha só. Mesmo para aquele distraído que não estava nem aí, chegará um dia que essa semente vai germinar. Tá? E germinando, inicia o processo de transformação dele. Tá? Inicia o processo de mudança, tá? Nesse solo que vai frutificar. Então, essa é a proposta, né, do Mestre Jesus, né? E quais, por exemplo, né, são os caminhos melhor para que a gente possa receber, né, essa semente nesse solo interior nosso. O que a gente deve fazer, né? Primeiro, buscar o autoconhecimento. Isso é importante, né? Conhecer as nossas deficiências, as nossas imperfeições, né? Os nossos erros e buscar combatê-los, né? Esse é o processo do autoconhecimento, né? Depois, a vigilância mental, né? Vigiai e orai, como propôs Jesus, né? Orai e vigiai para que nenhum mal venha
a acontecer a nós, né? Depois, a prática constante do bem, né? Então, esses 3 propósitos aí, autoconhecimento, vigilância mental, a prática constante no bem, fazendo a caridade, o amor ao próximo, onde estivermos, seja onde estivermos, buscando colaborar, ajudar, ter empatia, né? Ser bom para com as pessoas, né? Praticar o amor ao próximo. E nesse sentido, perseverar sempre, né? Nós devemos perseverar, não desistir. Vai ter quedas, dificuldades, problemas, vamos falhar, às vezes voltar ao que era antes, mas buscar retornar ao bem, ao amor ao próximo. Esse é o propósito, né? Então não basta ouvir a palavra, é preciso preparar o terreno interior para que ela frutifique. A força da semente se revela na qualidade do solo que a recebe. Então, nós temos que preparar o nosso solo, né? Tem um livro devocional, Sementes da Espiritualidade, mostra o contrário, né? Semente da Espiritualidade, que são 365 reflexões diárias de Haroldo Dutra Dias e Saulo César Ribeiro da Silva. Um livro novo aí do Haroldo e do Saulo, né, que ele nos propõe o seguinte: o amor é a semente teimosa, abre fendas no solo e floresce onde menos se imagina. Então, se o amor é essa semente teimosa, né? Essa semente, às vezes, que demora, né? Custa a fazer com que ela semeie no nosso coração, né? Mas a gente tem que, né, trabalhar essas imperfeições, né, no solo, no nosso solo, para que ela floresça onde a gente menos imagina, né? Essa é a proposta. Tem uma historinha que eu gostaria de contar para vocês. Então, um senhor, já numa idade um pouco avançada, muito rico, né? Uma empresa próspera, muitos funcionários mesmo, uma empresa com muitos anos de atividade. E ele não preparou os seus herdeiros, ou eles não quiseram assumir um cargo de responsabilidade na empresa, né? Todos eles se dispersaram em outras atividades, e aí esse senhor não teve como repassar então o comando maior, né, a direção maior da empresa. Então ele teve uma ideia, ele resolveu, porque tinham muitas pessoas preparadas, estudadas na empresa, ele resolveu então, depois de questionários, entrevistas e etc e tal, buscando conhecer o solo interior de cada um, vamos assim dizer, né? Conhecer as pessoas mais a fundo. Então, ele separou 5 pessoas dentro da empresa como possíveis candidatos ao cargo de direção maior. Vamos dizer assim, o CEO da empresa. Aí ele deu uma semente para cada um deles. E eles, felizes, levaram para casa a semente, começaram a cultivar, né, essa semente, aguando todo dia, no carinho e tal, né?
E ali passaram 30 dias, né, que foi o prazo que ele deu. E aí reuniu, chamou todo mundo e falou, vamos ver o que aconteceu com a semente de cada um. E aí o que acontece? Chegou o primeiro com aquelas rosas, né, lindas e tal, maravilhosas e tal. E o diretor falou, que beleza, hein, que bacana. Aí o segundo também, as flores e tudo, né? O terceiro da mesma forma, e o quarto da mesma forma, né? E o quinto, o João, a semente dele não vingou, né? A semente dele era estéril. E aí ele falou, olha, diretor, infelizmente, o senhor vai me desculpar, mas a minha semente não conseguiu germinar, não conseguiu florescer, infelizmente. E os outros 4, todos felizes, satisfeitos, né? Nossa, que beleza, né? E aí, vamos ao veredito. Quem é o vencedor? Quem vai assumir, né, o cargo principal, o cargo de direção da empresa, direção geral? Quem que vai ser o diretor? E o escolhido é o João. Aí todo mundo brigou e tal. Não, João não, olha as nossas flores, rosas e etc. aqui, que coisa mais linda e tal. Você escolheu o João. Meus amigos, eu escolhi o João porque eu entreguei 5 sementes estéreis. Nenhuma poderia vingar, nenhuma poderia germinar e florescer. O único que foi sincero, leal, honesto comigo foi o João. Então o João, que é um dos requisitos mais importantes da nossa empresa, a honestidade, o João será então o próximo diretor, me substituindo nesse cargo da agora para frente. Parabéns, João. Então, com essa mensagem, eu finalizo desejando a todos muita paz, muita alegria e que o nosso solo interior possa ser um solo preparado para a semente que o nosso Mestre Jesus vem ao longo de séculos e séculos, né, lançando, né, no planeta. Que nós possamos receber essa semente e fazer com que ela frutifique, né, dando frutos aí extraordinários. Muito obrigado a todos. Que a paz do Mestre seja conosco. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial,
Com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.